Olá, vamos iniciar a nossa aula 18, parte 1 da disciplina de Química para a primeira série A e B, e vamos estudar o princípio de Avogadro. Lembrando que estamos na frente A, unidade 2, capítulo 7 do livro, onde vamos tratar de volume molar, reações químicas e balanceamento. Então, vamos começar com o princípio de Avogadro. Avogadro foi um cientista em que, por meio de seus estudos, ele constatou que volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, então agora a gente está falando de volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, gases podem ser gases diferentes, né? Diferentes gases, por exemplo, o gás metano com... Eu vou comparar o gás metano com o gás oxigênio. Né? Então, volumes iguais desses dois gases, estando eles nas condições iguais de temperatura e pressão, eles vão conter o quê? O mesmo número de moléculas. Então, vão conter o mesmo número de moléculas e, consequentemente, o mesmo número de mols. Lembrando que mol, né? Mol é uma quantidade de matéria e equivale a 6,02 vezes 10 na 23 ou simplesmente 6 vezes 10 na 23. Pode ser 6 vezes 10 na 23 átomos, moléculas, íons e ainda fórmulas unitárias. Então, sempre que a gente falar de mol, nós temos que lembrar nessa quantidade de matéria de 6 vezes 10 na 23. E aqui nós vamos estar falando de substâncias gasosas. Então, foi verificado por meio de experimentos que as substâncias gasosas, elas sofrem interferência da temperatura e pressão a que elas estão submetidas. Né? Quando se foi determinar o volume molar dessas substâncias gasosas, chegou-se à conclusão de que, mesmo sendo substâncias gasosas diferentes, como eu dei o exemplo ali, CH4, ou o gás oxigênio, né, ou se nós pegarmos aí o gás amônia, se forem substâncias diferentes, o volume molar ele vai ser o mesmo. Então, cálculos nos levaram a chegar à conclusão de que o volume molar vai ser o mesmo, desde que naquela mesma condição de temperatura e pressão. Então, aqui, o volume molar é o mesmo. E o que é o volume molar, então? O volume molar é o volume de, como o próprio nome já diz, ó, molar. Ele é o volume de 1 mol de um determinado gás. Então, eu posso expressar o volume molar do gás metano, eu posso expressar o volume molar do gás oxigênio, do gás amônia, e ele vai ser o mesmo valor, dependendo da condição. Então, como é que eu tenho que fazer agora a relação? 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23, ele vai equivaler também, esse 1 mol, a um certo volume molar. Né? E esse valor de volume molar ele vai variar de acordo com essas três condições aqui. Essas três possíveis condições. Então, quando nós tivermos um gás submetido a CNTP, o que é CNTP? CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Quando a gente falar CNTP, nós sempre vamos ter que lembrar que nas CNTPs, quanto vale a temperatura? A temperatura, a gente está falando de uma temperatura de 0 graus Celsius ou em Kelvin, 273,15 Kelvin. A gente está falando dessa temperatura. Então, o exercício pode trazer: considere um gás nas CNTPs. Eu vou ter que lembrar qual é essa temperatura, que é de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E também vou ter que lembrar
Qual é a pressão? Essa pressão ela é de 1 atm, que é a unidade para atmosferas. Então, quando a gente fala de pressão, nós temos as unidades, né? Então, atm é a unidade de pressão. Isso equivale também, se nós convertermos, equivale a 101.325 pascais, que é também uma unidade da pressão, como, por exemplo, o volume, eu tenho em litros, em ml, em metro cúbico, então aqui eu estou falando de pressão, nós temos em atm, em pascal, em milímetro de mercúrio, então essas são unidades de pressão. Então, nessas condições aqui de temperatura e pressão, que a gente dá o nome então para CNTPs, quando nós temos um gás submetido às CNTPs, o volume molar dele vai ser de 22,4 litros. Então, qualquer gás, qualquer volume igual de qualquer gás, nas CNTPs ele vai ter esse volume molar aqui de 22,4 litros. Então, vou colocar aqui nas CNTPs, o volume é de 22,4 litros, o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol, né, desse gás. Então, aqui está a relação, ó, 1 mol de um gás vai ter um volume molar nas CNTPs de 22,4 litros. Agora, se essa condição de temperatura e pressão mudar, o volume também vai mudar. Então, nós temos as condições também STP, que é uma condição, que é uma nomenclatura em inglês, que é Standard Temperature and Pressure. Então, nas STPs, qual é a temperatura que nós vamos ter? Nós vamos ter, em relação à temperatura, a mesma temperatura, um gás submetido a 0 graus Celsius ou 263,15 Kelvin, mas aí muda a pressão, ela é um pouquinho menos que 1 atm, né? Em pascal, ela equivale a 100.000 pascais, então ela é uma pressão um pouco menor. Se nós tivermos um gás submetido às STPs, nós vamos ter um volume molar de 22,71 litros. Então, 1 mol de um certo gás, nas STPs, ele tem um volume molar de 22,71 litros. E por último, nós temos essa outra condição, que é a CATP, que são as condições ambientes de temperatura e pressão. Condições ambientes. Quais valores foram atribuídos para esse padrão de CATP? Nesse padrão de CATP, nós temos uma temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e uma pressão de 1 atm. É a mesma pressão lá das CNTPs, mas muda agora a temperatura. Então, sob essa condição, o gás vai ter um volume molar de 24,5 litros. Então, nós devemos nos atentar nos exercícios quando eles vão falar qual é a condição que o gás está submetido. Então, o exercício pode trazer um gás submetido às CNTPs, às STPs ou às CATP. E aí nós vamos ter que lembrar qual é a temperatura e pressão para poder resolver, porque às vezes a gente vai usar o valor de temperatura e pressão. Então, isso é nossa aula sobre princípio de Avogadro e volume molar de gases. Quando a gente falar de volume molar, a gente vai falar de gases, né? Porque o volume ele é constante. O que ficou demonstrado aqui é que há uma mesma condição de temperatura e pressão, o volume molar para qualquer gás ele é constante, né? O que não acontece com substâncias sólidas e líquidas. Então, para substâncias sólidas e líquidas é variável o volume molar, né? Então, por isso que nos gases foi verificado por meio do Avogadro que é constante. Então, nós vamos passar a fazer alguns exercícios também, né, em relação ao cálculo de volume molar.